Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor para investidor, que é você. Cala a boca, cachorro. E aí, pessoal? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui, na verdade, é um depoimento meu. Vou contar para vocês a maior cagada que eu fiz na Bolsa de Valores e tudo que isso resultou, que foi o dia que eu fiquei 60 mil negativo. E o intuito de trazer esse vídeo para vocês não é para me aparecer, não é para contar vantagem, questão do valor, não é nada disso. É simplesmente para poder pontuar uma série de erros que eu cometi e que sirva de exemplo para vocês, para não cometerem os mesmos erros que eu. Muita coisa foi erro besta, foi erro de iniciante, erro movido pela ganância, erro movido pela emoção. E eu vou mostrar para vocês, tem bastante coisa assim interessante que talvez você não saiba e você vai descobrir aqui e talvez não passe pelo que eu passei. Beleza? Roda a vinheta. Antes de mais nada, como vocês percebem, eu dei uma mudada aqui no layout do canal, na apresentação, porque eu já estava um pouco incomodado com questão de câmera e resolvi dar esse upgrade. Espero que fique mais agradável para vocês que estão assistindo. Dá uma melhoria tanto em qualidade de imagem quanto de som. Beleza? Então esse aqui é o novo visual, o primeiro vídeo aí apresentando essa nova forma. Então, o que aconteceu? Tudo começou quando o Petrobras anunciou em novembro um pagamento de um dividendo de R$ 3,24. Na cotação da época, novembro de 2021, dava mais ou menos 12% do valor do ativo. Era um dividendo altíssimo. Pouco tempo atrás já tinha acontecido com o Vale, um pagamento de dividendo mais ou menos no valor de R$ 10. Então o mercado ficou surpreso, né, com aquele dividendo grande. E no dia que ela anunciou esse dividendo, que foi no dia 19 de novembro, conforme a gente vê nessa imagem aqui, eu peguei uma notícia qualquer só para ilustrar, né? Petrobras anuncia valor dos dividendos que serão pagos em dezembro. Aí é uma notícia do dia 19/11, aqui ela fala tanto o valor do dividendo por ação ordinária e preferencial e também um pagamento de JCP de 1,5. Somando os dois, dá no valor de 3,24. O resto da matéria aqui não é relevante para a proposta do vídeo. Quando foi no dia, isso aí dia 19, foi dia 21 domingo, 20 sábado, 19 sexta-feira. Quando foi no dia 22, na segunda-feira pela manhã, eu faço parte de um grupo de colegas que a gente se conheceu fazendo cursos aí da vida na área de investimento. Um dos colegas, ele comentou lá sobre os dividendos de Petrobras, eu não sabia. E eu tenho até salvo a imagem, eu procurei lá para poder fazer o vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu vou fazer a ordem cronológica dos fatos para a gente poder ir acompanhando e vocês vão anotando o tanto de erro que eu vou comentar que eu cometi. Então tá aqui, né? Essa foi o início da nossa conversa. Ele colocou, né? Acho que ele replicou essa mensagem aqui, que ela devia ser de algum site, algum grupo de notícias, e ele mandou lá, né? Petrobras pagará dividendos, tal. Aí eu fui e marquei aqui, né? 3,24. Aqui, ó. 3,24. Aí mandei uma carinha, aí coloquei embaixo, né? Compensa comprar ela e fazer uma operação de taxa de ITM. Então já começou o primeiro problema aí. Eu já fiquei emocionado com a operação. Então, quando a gente fica emocionado com alguma coisa, principalmente no mercado financeiro, você começa a negligenciar alguns fatores que eu não digo nem regra, mas que são fundamentos ali das operações. Então, eu fui tomado pela emoção daquele dividendo alto, fiz as contas de cabeça ali, quanto que eu poderia ganhar. Na minha cabeça, essa operação que eu ia fazer em 22 de novembro, e a data com dela, vamos ver quando que é. Ó, tá marcado aqui, ó. A data com era no dia 1/12 e eu ia receber o dividendo e o JCP no dia 15/12. Ia ser menos de 30 dias para eu ganhar R$ 10.000. Isso na minha cabeça. Né? E fiquei emocionado e falei, vou montar tudo. Então, já parti do primeiro erro, que foi a emoção. Aí, o que eu pensei? Eu falei, bom, eu não quero ficar com ativo. Eu só estou interessado nos dividendos. O que eu vou fazer? Eu vou montar uma operação de taxa, é aquela operação que você faz, você compra o ativo, faz uma venda coberta bem dentro do dinheiro,
para não correr o risco do ativo ele cair abaixo daquele strike que você vendeu e você ter que manter o ativo. Então a minha intenção era realmente entregar o ativo. Só que na venda de taxa, o lucro da operação, ele é a taxa. Até aí tudo bem. E eu negligenciei um fator assim, é coisa primária das opções. Quando ocorre o pagamento de dividendos, o strike da opção, ele é corrigido. E eu não percebi isso aí. Então, vamos exemplificar aqui antes da gente partir para os valores reais. Vamos supor que eu tivesse comprado o ativo em 25, tivesse vendido no strike de 20, beleza? Aí, para isso, a gente recebe essa diferença de R$5, mais um pequeno valor extrínseco ali, vamos supor que 20 centavos, que é a taxa da operação. O meu lucro real nela seria os 20 centavos. Aí, o que eu pensei? Eu falei, não, eu faço essa operação no dia 22, quando for no dia 1º de dezembro é a Datacom, eu faço jus aos dividendos. Quando for no dia 19 ou 17, eu não lembro quando que era o exercício, eu vou entregar as ações e recebo meu capital de volta. E no dia 15, cai os dividendos. Só que eu não me atentei com essa situação que eles corrigem o strike. Então, se eu comprei em 25, vendi no strike 20, recebi para isso aí R$5,20. E o dividendo vamos arredondar para 3 para ficar mais fácil, ele corrige para 17, no dia do exercício que eu entregar as ações, eu vou entregar elas no 17, ok? Então vamos fazer a conta. O capital inicial que eu montei a operação era 25. Entreguei no 17, eu estou num prejuízo aí de R$8, certo? Só que eu já tinha recebido na montagem R$5 do prêmio. Aí eu estou num prejuízo de R$3. E esses R$3 são o quê? São os dividendos que eu vou receber no dia 15. Ou seja, não fizeram diferença nenhuma na operação, não fizeram diferença nenhuma para mim. Entenderam? Então eu descapitalizei, porque na verdade eu fiz capital, eu realizei várias operações que eu estava montado, que eram operações de longo prazo, paguei taxa para poder montar essa operação e eu não me liguei que não ia adiantar nada todo o esforço que eu estava fazendo. Isso aí tudo começou no dia 22, eu vou mostrar aqui para vocês as imagens das operações. Que rolo que eu arrumei, entendeu? Naquela emoção de querer fazer a operação rápido, de querer pensar. Esse é um outro erro. Nunca faça uma operação correndo. Para, pensa, analisa. Não precisa de pressa. Aí eu passei por cima desses fundamentos das operações, no caso do dividendo. Desmontei um monte de operação para poder entrar nela. Vou mostrar aqui para vocês as imagens, olha só. Essa aqui foi a imagem do primeiro dia, eu até marquei aqui, 22/11. Então eu realizei a venda das posições que eu estavam montadas, então eu tinha BBAS comprado a 29, olha quanto que o ativo está hoje. Eu tinha BBSE com preço médio de 22, olha quanto que o ativo está hoje. Só nessa brincadeira aqui, ó, tem acho que R$7 de lucro de BBSE e Banco do Brasil tá com R$13 mais ou menos de lucro, fora os dividendos que ambas as empresas pagaram de lá para cá. Aí eu tinha aqui Copel comprado a 6,23, olha quanto que o ativo está hoje. A gente vê a importância do longo prazo, e não é um prazo nem tão longo, não tem nem um ano isso aí, mas faz a rentabilidade para ver nesse prazo de novembro até hoje, quanto que estaria essas operações, qual que seria meu lucro, certo? Aqui eu tinha Itaúsa, que está num preço superior, na época está num preço superior do atual, né? Tava com PM aqui de 9,99, mas era bem pouquinha coisa. E aqui eu comecei com Petrobras. Então, eu tinha mais ou menos ali, somando tudo, mais um outro capital que eu tinha em conta. Aqui eu não lembro direito, nem vou fazer essas contas aqui, mas eu acho que aqui tá batendo sim. 29 com 11,40, vai dar mais ou menos isso aí. Tinha mais ou menos 50 mil em operações montadas. Aí eu não realizei a compra de 50 mil de Petrobras, porque quando eu vendesse as ações, eu poderia aumentar a minha posição. Então eu fui no limite ali do valor. Eu calculei quanto que eu poderia comprar de ativo, vender a ação e gastar só os 50 mil. Acabou que eu consegui realizar uma operação de Petrobras, aqui não está mostrando, mas foi mais ou menos 89 mil, alguma coisa assim, 83 mil. Aí com o prêmio recebido, caiu para os 50 que eu tinha em conta. Aí se vocês observarem aqui, né, foi ordens assim,
Não foram ordens tão grandes, mas elas pegaram aqui, ó, várias faixas de preço. Então eu comecei a comprar no 26 com 68 e fui terminar meu preço médio no 26 com 93. Totalizou aqui 3,1 kg, 3.100 ações. Aqui foi a nota de corretagem do mercado à vista, das ações. Aí aqui tem todas as taxas que eu paguei. Depois eu vou mostrar um documento que eu aglutinei toda essa informação para a gente ter noção do gasto, tá? Vamos para a próxima imagem, que foi aqui das opções. Eu não sei que rolo aqui, eu lembro, assim, mais ou menos, eu arrumei um rolo aqui, ó. Pode ver que tem ordem de venda e ordem de compra. Acabou que eu fiz day trade aqui na mesma série de opções, ó, na L186. E depois eu resolvi rolar ela para comprar mais embaixo, que eu fiquei com medo do ativo cair no 21. Aí eu encerrei as operações da 186 e peguei a L191. E se a gente for conferir essas opções aqui, então tá aqui, ó, a L186, vencimento em 16/12/2022, era um dia depois do pagamento dos dividendos. O strike dela aqui já tá corrigido por causa dos dividendos, né? Então eu acho que ele era R$18 originalmente. E depois eu pulei para L191, que aqui era 13, mas originalmente era 16. O ativo ele estava nos 26, então eu tinha essa distância de segurança. Só que olha só, eu pulei e não fiquei com ela. Eu não sei se eu tinha montado ela primeiro e depois fui para de 20, ou foi o contrário, eu não sei. Eu sei que virou esse rolo todo aqui, né? E quando foi no próprio dia 22, eu fiquei o dia todo pensando nessa operação, não consegui dormir à noite de ansiedade, de felicidade, pensando, puta, sou o cara, vou ganhar 10 mil, não sei o que e tal, e pouco tempo, tava vibrando. Falei para um monte de gente da operação. E quando foi na terça-feira, no dia 23, eu me liguei. Eu falei, ué, só que esse negócio do dividendo aí não vai dar certo. Aí eu parei e pensei no que tinha acontecido. Eu não sei se foi do dia 22 pro dia 23, ou na verdade foi do dia 23 pro dia 24, se eu não tô enganado. Vamos para a próxima imagem aqui. Mas assim, isso aqui a data não vai alterar na intenção do vídeo, tá? Eu sei que no dia 23 eu fiz um outro day trade de Petrobras, eu não sei porquê, e inclusive aqui eu já tinha tomado um prejuízo. Eu comprei por 83.200 e vendi por 83.080. Aí também tem aqui compra e venda das opções de novo, no valor aqui de 32 mil. Nessas aqui eu consegui um lucro, não, prejuízo de novo, ó, 32.860 e vendi por 33.600. Ah, não, aqui eu consegui um lucro bom, ó. Então compensou aquele prejuízo da Petrobras, mas eu ainda estava montado nessas opções. Agora tinha que olhar direitinho aqui para falar qual que ficou. Mais um outro erro que eu cometi. Vocês já escutaram o pessoal falar assim, faz a venda coberta, que a venda coberta é mais seguro, porque não tem chamada de margem? Pois é, não é bem assim não. Como, se vocês perceberam no início do vídeo, eu tinha zerado todas as posições, eu fiquei sem garantia nenhuma na conta. Eu tinha um capital que ia entrar em valor futuro, porque quando a gente faz uma venda ou compra de uma ação, a liquidação dela é em D+2, então se eu vendi hoje, daqui 2 dias, ou eu pago ou eu recebo o dinheiro daquela operação de compra ou de venda. Então eu tinha feito a venda dos meus ativos, já tinha feito a compra de Petrobras e ia casar certinho em D+2. No caso das opções, a liquidação ela ocorre em D+1. E como eu estava zerado na conta, o que aconteceu? Eu fiz as operações na segunda, fiz mais uns rolos na terça. Eu sei que quando foi na quarta-feira, liquidou as opções, aí fechou as opções que eu tinha ficado mesmo, e a B3 me viu como descoberto. Vocês entenderam? Então, apesar de ser uma venda coberta, tinha feito 3,1 kg de ação, 3,1 kg de opções, para a B3, como as ações ainda não tinham liquidado, elas não estavam servindo como segurança, eu estava sendo visto como descoberto. A corretora, ela sabia que eu tinha, que era uma venda coberta. É isso aí que o pessoal se confunde. Então, assim, tem vez que a corretora chama margem e tem vez que a B3 chama margem. Quando a B3 chama margem, a corretora não tem o que fazer, eles não têm gestão sobre isso. E foi o que aconteceu comigo. A corretora sabia que eu estava coberto, sabia que eu tinha os ativos, sabia das operações, não aconteceu nada. Só que na quarta-feira, como as opções elas liquidaram antes das ações,
ocorreu a chamada de imagem, que foi essa imagem aqui, ó. Aí o filho chora e a mãe não vê. 64 mil negativo. E agora, papai? O que eu vou fazer? Pergunta se eu tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. A minha sorte, que nesse dia caiu uma parte da. Eu não sei porquê, mas eu não fiquei no final negativo nos 64. Acabou que eu fiquei negativo em 42 mil, certo? 20 mil eu consegui cobrir, eu não lembro se eu tinha dinheiro na conta ou se foi algum título que eu vendi alguma coisa, só que mesmo assim eu fiquei em 42 mil negativo, já sabia de todo o erro, isso aí aconteceu por causa desse descasamento de liquidação, e aí no dia 24 eu não dormi, o dia todo pensando nisso, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, à noite preocupado, eu sabia que tipo assim, que eu não ia quebrar, eu sabia que a corretora não ia encerrar a minha posição, só que assim, eu tenho uma coisa que eu não gosto de dever pra ninguém. Eu odeio dever. Entendeu? Isso aí me incomoda muito. Eu sempre pauto pelas minhas condutas relativas à parte financeira de estar sempre certinho. De vez em quando a gente entra no cheque especial, tranquilo. Mas esse valor da corretora me assustou muito porque nunca tinha acontecido. E eu sabia que dormir negativo, eu ia pagar juros e IOF. E foi exatamente o que aconteceu. Aqui já no dia 25, já sabia de toda a cagada, já tinha dormido negativo. Eu fui e encerrei a venda das ações, porque não fazia, não ia justificar eu ficar com esse capital todo parado lá, sendo que não ia mudar nada para mim. Aí eu encerrei a venda das ações, encerrei a venda das opções, aí aqui acabou que eu realizei mais umas operações aqui bem longas de Banco do Brasil e Itaú, teve Itaúsa também, mas não apareceu aqui. E essas operações aqui, elas eram para cobrir um pouco do meu prejuízo. Foi uma operação que ia ser só para março. Isso a gente estava em novembro. Acabou que eu fiz umas vendas de put. Deixa eu ver aqui, compra e venda, YouTube, compra e venda de novo. Se não foi nesse dia aqui, foi depois. Eu estava ajustando ainda esses problemas. Tudo em decorrência do quê? Em decorrência de ter zerado tudo para fazer essa porcaria dessa operação. Quando foi no dia 1/12, que o IOF e os juros eles sempre cobram no mês seguinte, veio a pancada aqui, ó. Pode parecer pouco, mas foi R$ 404 de IOF e 208 de juros para um dia negativo somente. É muita coisa. E agora eu vou passar aqui para uma planilha para mostrar para vocês todo o desenrolar de tudo que aconteceu. Aí vocês vão ter noção. Então aqui, pessoal, foi tudo que eu paguei de taxa em todas aquelas operações. Eu anotei todos os valores aqui. Eles somaram R$ 356. O financeiro de toda aquela movimentação, mesmo tendo aquele lucro, compra e venda, 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 no final eu fiquei com prejuízo de R$ 116. De juros e IOF foram 612, uns quebradinhos. E a margem aqui da B3, os 64 mil. No final das contas, como eu consegui cobrir 20, eu fiquei com mais ou menos R$ 42.500 de negativo. Eu não lembro o valor certinho. E a gente fazendo as contas aqui, ó, olha só, R$ 612 perto de 42.500 para um dia, dá 1,44%. Se a gente anualizar 1,44%, olha o valor que foi esses juros. 3.570%. É brincadeira ou não é? É muita coisa, é muita coisa. Aqui não tá só os juros, ele tá os juros mais o IOF. Na imagem lá, né, ficou nítido aqui o valor dos juros foi de 208 e o IOF de 404. Até dá para fazer uma conta aqui do IOF, dá pra gente saber quanto que tinha. É engraçado porque fazendo as contas aqui, ele cobrou um IOF sobre um valor de 106 mil. Uma coisa que eu não sei, até eu tô pensando aqui agora, é se foi usado o limite da conta da corretora, porque a gente tem corretora que permite esse limite. E no caso a BTG, ela permite isso aí. Então esse limite ele varia conforme as operações, né? Até estranho que foi um IOF muito alto mesmo.
Mas enfim, agora já foi, eu também não quero nem saber disso aí, que eu passei tanta raiva, eu sei que cobrou, tá? Então ele representa isso aí, 3.570% se fosse anualizado. A operação aqui no final, quando eu encerrei, ela estava no valor de 89 mil, conforme vocês observam aqui na imagem. E aqui na planilha eu fiz umas anotações só para a gente ter referência, somando o que eu gastei com taxa, com prejuízo da operação, com juros de IOF, ele dava aqui um valor de R$ 1.084. No final, o valor da operação ele era de 89 mil. Se eu tivesse pegado esse mesmo capital, quietinho, sem estresse, sem ter ficado negativo, sem ter perdido o sono e aplicado num título de 100% do CDI, no mesmo período da operação eu tinha me rendido R$ 400. Então, meu prejuízo aqui, se a gente considerar o que eu perdi e o que eu deixei de ganhar, foi praticamente aí R$ 1.500. E esse mesmo valor aqui de 89 mil da operação, se ele fosse aplicado, lógico que não vai acontecer, mas só para a gente ter noção de que é esses juros. Ele aplicado a esses juros de 3.570, ele daria aqui, ó, em um ano, 3.273.000. Aí vocês percebam como que os juros é alto. Eu não sei o que aconteceu para ter cobrado esse IOF tão alto, considerando que o IOF de operações financeiras é 0,38%, mas enfim, cobrou e é isso aí. Para mim isso aqui já é um assunto encerrado. Então, turma, aqui eu acho que eu encerrei a saga, eu bati todos os pontos de erro e eu espero que fique de aprendizado para vocês, tá? Que vocês assimilem os erros que eu cometi para não cometer. Então, essa operação ela serviu de muito aprendizado. A partir de então, eu mudei totalmente a minha forma de operar. Eu já iniciei dezembro com pensamento de longo prazo e cortei giro da carteira. Até eu estava observando, o canal ele foi montado no início de novembro. Eu já tinha começado a fazer vídeos, mas até então estava girando muita operação. E depois que aconteceu todo esse problema, eu parei, refleti, esfriei a cabeça. No mercado financeiro é normal, todo mundo erra. Não existe pessoa que começou e não errou e não tomou prejuízo. Faz parte do aprendizado. A minha sorte é que esse aprendizado não me tirou do mercado, ele não me quebrou. Eu consegui assimilar, eu consegui absorver o que aconteceu e toquei para frente, tá? Faz parte. Toda vez que eu lembro disso aqui, eu fico mal, pensando nas cagadas que eu fiz e no que poderia ter acontecido, que isso aqui poderia ter tido um resultado muito pior nessas rolagens. Eu estava fazendo tudo manual, então poderia não executar alguma perna e eu ficar vendido em alguma coisa e ter aumentado a exposição exponencialmente. Então, assim, tinha tudo para dar errado. E foi muito aprendizado. E eu espero que ajude vocês e não cometam esse erro. Beleza? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!